Larissa Sanches. Aí. Boa noite, que bom que você veio aqui compartilhar comigo. Olha, vai ser uma experiência mágica, porque esse tema amamentação, né? Eu sou consultora, estou sempre às voltas com peitos e mamas, mas ninguém veio aqui dizer, eu quero falar sobre amamentação. Então, que seja você a primeira a abrir essa porta para que agora, então, a gente tenha muita gente falando das suas experiências boas e extrasensoriais da amamentação. Chivorrão, boa noite. Obrigada por aceitar, né, essa Imagina. partilha. Eu tenho uma filha de 9 anos, uma Hum, bebezona. E agora estou com um bebê, né, um menino de 6 meses. Vai fazer uma, 7 sábado, né. uma filha que foi amamentada. Foi amamentada até Quanto 1 tempo? ano e 11 meses, até o Ok, dia que ela virou para mim e falou: "Mamãe, não quero mais tetê". Aí eu tá. fiquei no vácuo, assim, Como assim? Como assim? Como assim não quer mais tetê? Nossa, tipo, que doideira, né. E aí agora seu bebê está com 8 meses e estão. Vai fazer 7, né, tá com 6, e aí a gente tá nessa simbiose, assim, mas numa experiência completamente diferente, assim, mas que eu também sei que só tá sendo assim, porque eu vivi o que eu vivi com a Olivia há 9 anos, né. Mas eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu tenho uma irmã gêmea, né, e isso tem, impactado bastante nessa leitura, por assim dizer, que eu estou fazendo desse processo de amamentação, assim, porque eu cresci ouvindo da minha mãe, principalmente, né, mas o meu pai também, acho que também bastante pelo que a minha mãe falava bastante, né, de que a minha irmã mamava vigorosamente e eu mamava assim, né, não tinha força de sucção, não queria, enfim, e eu sempre fui muito mais magrinha, a mais fraquinha, a mais coitadinha, a que se machucava, a não sei o quê, a vida inteira era a Larissa, sabe. E ouvi então isso a vida inteira, né. E aí quando eu engravidei da Olivia, que foi, na época eu nem trabalhava com educação pré-natal, eu não tinha a menor ideia, assim, desse campo maravilhoso que existe, mas internamente, inatamente, eu sabia que existia, porque depois eu fui pensando: "Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo", né. Mas, depois de um contexto, assim, bem conturbado até na minha vida, que, eu passei por um processo de depressão bem profunda e inclusive fui internada no hospital psiquiátrico, e aí eu fui expulsa do hospital psiquiátrico depois de 40 dias. Aí eu pensei: "Mas eu sou louca ou não sou?", porque me colocaram lá, depois me tiraram, né. Mas foi nesse turbulhão, assim, turbilhão de sair do hospital que eu me dei conta que: "Espera aí, todas as questões muito sensitivas que eu sempre tive desde criança, me perguntando de onde eu vim, por que que eu tô aqui, o que que eu vou fazer", eu estava buscando respostas fora, 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 fora. E quando eu saí do hospital, eu percebi que: "Opa, acho que eu preciso voltar para dentro". Então, assim, eu não tenho nem como culpar, né, ninguém em relação à minha ida ao hospital. Aliás, hoje eu agradeço, foi a minha mãe que convenceu a família inteira, porque provavelmente se ela não tivesse feito isso, eu não sei se eu estaria aqui, né. Mas essa foi uma experiência à parte, mas quando eu saí do hospital, eu estava quase me separando do meu marido e eu ouvi uma voz dizendo que estava pronto para ser concebido. E eu assim: "Tá Oi, bom, eu acabei de sair do oi, hospital, se eu falar isso as pessoas vão me internar de volta", novamente. e o meu casamento já estava quase indo por água abaixo, eu falei: "O que eu faço com essa informação, né?". Mas, como diz minha irmã mais velha, ela fala: "Meu, o não você sempre já tem, então vai lá, vai que você tem um sim, né". E aí eu fui compartilhar então com o Mário, e ele falou, assim, pra minha surpresa que, eh, ele não tinha ouvido, mas que ele sentia que era o momento, apesar de a situação, para quem olhasse de fora, falava: "Nossa senhora, um bebê agora não vai, né, ser nada benéfico", enfim.
O fato é que daí a gente não tentou de primeira, assim, a gente então foi restabelecendo o nosso relacionamento e eu brinco, assim, que em pouquíssimo tempo, assim, coisa de 2 meses, a gente foi da água para o vinho, assim, tanto é que eu acho que esse período foi tão mágico que eu não sei nem explicar como é que foi isso, assim. Mas essa intenção, né, da gente resgatar para trazer o ser, e a gente ainda ficou alguns meses antes de fato se entregar para o grande dia, né. E aí ela veio então, depois de 6 meses, né, a gente de fato concebeu. E a gestação inteira eu tive, eh, eu digo que é uma coisa muito boa, apesar de que quando eu conto às vezes para as pessoas elas falam: "Nossa, mas como assim, Larissa? Você foi demitida, né?" E eu fui demitida um pouco antes da gente, né, de fato conceber, e eu falei para o Mário, eu falei assim: "Mas e aí? A gente para tudo, a ideia de conceber, né, ou a gente continua e aí, assim, eu quero ficar pelo menos 2 anos em casa com essa criança, né?" Ele: "Não, vamos em frente, né." "Tá bom, então vamos." E durante toda a gestação, eu tinha total confiança de que tudo estava muito certo, assim, que que a gestação, o parto, o nascimento, por mais que me falassem isso e aquilo e tal, ia ser tudo muito tranquilo, mas eu tinha uma sensação muito estranha em relação ao puerpério, tanto é que eu até falava, né: "Pode ficar mais um dia, pode ficar mais um dia", né, brincando se as pessoas querem que acelere o parto, né, apesar de que ela nasceu com 37, mas assim, eu ficava: "Pode ficar mais um pouquinho", porque eu tinha muito medo do que viria, né, e era uma sensação que eu não sabia explicar, né. Enfim, ela nasceu e eu já tive, assim, bastante dificuldade de pega e tudo mais desde o início, né, mas, eu fui em rodas de, né, parto humanizado e etcétera, mas ainda assim senti uma falta muito grande, assim, de falar sobre o aleitamento, assim, de falar sobre essa, sei lá, tempestade, como eu posso dizer, que é o puerpério imediato ali, né. E eu achava que não, então se eu dei conta de todo a gestação e se foi tudo certo no parto, que foi um dia que eu, assim, eu acordei para a vida do tipo: "O quê? Eu sou capaz disso? Espera aí, o que que eu não sou capaz então?" Foi um poder, assim, muito grande, né. Mas o fato é que machucava demais, ficou muito, assim, sangrava e doía demais, e a minha mãe falando que: "Larissa, você não vai conseguir amamentar, dá logo uma mamadeira, você vai matar sua Ficava o quê? No filha." primeiro mês, na primeira semana, na primeira É, quinzena? Como é que foi? Durou quanto tempo isso? durou 41 dias de tensão total, assim. Até eu me dar conta que não, tem alguma coisa errada, então eu vou buscar ajuda. Detalhe, né, demorei, mas foi muito, assim, ruim esse campo, principalmente em relação com a minha mãe, eu nunca tive uma relação boa com a minha mãe. Dela falando que eu não era o suficiente, que eu ia matar minha filha, que não ia dar certo, que dava logo uma mamadeira que estava tudo certo, e ela conseguiu convencer o meu pai a ligar para meu marido todos os dias para falar pra gente dar a fórmula e não sei o quê, nã e aquela coisa, assim, de não algo dentro de mim dizia que eu tinha que atravessar isso, né, mas eu não tinha na época a menor ideia do que aquilo estava me trazendo, né. O fato é que 41 dias com o peito praticamente a auréola caindo, assim, eu falei: "Não, espera aí, alguma coisa está totalmente errada, então vamos buscar ajuda." Aí fui para o consultor, etcétera, corrigiu a pega, sarou, tudo mais e tal, e ela começou a mamar, o que eu chamo de bem para o fato de que pega e posição estava tudo bem. Mas E eu também sofri. até deixa Pode eu te falar. interromper para a Uhum. gente complementar o cenário. E Tá. até 41 dias ela estava engordando? Então, aí é que tá. A Olivia nunca perdeu peso, mas também ganhava, Vanja, muito, muito de pouquinho. Muito, 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 muito de pouco. E aí eu cheguei a fazer translactação, então eu fiz por 15 dias, né. E aí O ela seu começou próprio realmente, leite? fiz com o próprio leite. E aí ela começou de fato a conseguir sugar com mais intensidade, mas ainda assim, Vanja, era uma coisa que a sensação que eu tinha é que ela pegava só aquele mínimo que ela precisava para estar ali, e o resto, tanto é que juro para você, assim, eu colocava um copo do outro lado e enchia. Então, leite eu tinha certeza que eu tinha muito, mas essa sensação que eu tinha de que ela só mamava o mínimo para sobreviver. E aí eu, depois de muito tempo eu comecei a pensar: "Mas que diabos tem nesse leite que ela não quer, né?" Mas tudo bem. Foi indo, foi indo, foi indo.
ela, graças a Deus também, assim, acabei encontrando uma pediatra que era muito a favor da amamentação, então ela falou assim, olha, realmente o peso, vendo as tais das curvas, etc., qualquer outro pediatra te daria a fórmula, etc., mas assim, vamos olhar todo o contexto, ó, não tá perdendo peso, tá nos outros quesitos também, né, da saúde, tá tudo bem, né, então vamos continuar, né, beleza. Quando foi então 6 meses que ela começou a comer, gente, foi tão surreal, porque no primeiro dia, tudo que eu oferecia ela comeu, e eu falava assim, mas onde que cabe tudo isso? Porque ela começou a comer, mas comer muito mesmo, assim, de engordar em um mês 1 quilo. Aí eu, gente, o que tá acontecendo? Aí ela ficou gordinha, né? Ela era magrinha. Mas ela continuou mamando, tal, tal. Só que assim, mais ou menos dos 4 meses até ela completar 1 ano, foi um período muito mais tranquilo, porque quando eu percebi que aquele era o padrão dela, que não era falta de leite, eu tinha certeza disso, porque era muito leite mesmo. Eu falei, então eu preciso confiar que tá tudo bem. A pediatra me deu aval, a consultora veio aqui, falou que tá tudo certo e tal. Então eu falei assim, eu vou confiar que tá tudo certo. Mas ainda assim, ouvindo da família, né, não só da minha mãe, mas de outras pessoas, e outras pessoas comparando a minha bebê, que, nossa, a sua bebê é tão pequena perto dos outros bebês, né? Tanto é que eu tinha até um pouco de vergonha, às vezes, de sair na rua e falar quantos meses ela tinha, porque todo mundo falava que era pequeno, né? Mas segui nessa confiança de que estava tudo bem, né? Aí, continuamos, né, nesse processo do aleitamento, até que 1 ano e 11 meses, quando eu falei, ela simplesmente falou. Eu lembro assim de ter sentado no sofá, né? Aí ia oferecer assim, porque ela veio com tudo, assim, né? Aí eu já achei que ela ia querer. Aí ela, não quero mais ter mamãe. Não, não quero mais mamar, mãe. E saiu assim. Aí eu pensei, será que ela não quer mais mamar, tipo, agora? Ou será que ela não vai mais mamar nunca? E aí, lembrei de uma coisa que eu não tinha notado aqui. Isso foi com 1 ano e 11 meses, mas quando ela fez 1 ano e 8 meses, ela ficou 20 dias sem mamar, eu lembro em janeiro, assim, e foi uma coisa que também foi dela, assim, ela não quis mais, e eu não estava preparada para um desmame, mas como assim, sério, ela não vai mais mamar? Um dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, e aí no 21º dia ela pediu para mamar de novo. Aí eu falei, nossa, será que ainda vai sair? E saiu, e aí ela engatou de novo, foi até os 11 meses. Eu falei, gente, o que aconteceu nesse 1 e 8 para 1 e 11, né? Assim, tipo, eu falei, gente, nossa, tudo bem. Teve esse detalhe, assim, também, né? Tá bom. Eu voltei para Campinas, e aí eu lembro que de domingo para segunda, eu tive um sonho muito intenso, assim, mas eu acordei e não lembrava do sonho, mas acordei com um gosto muito ruim na boca. E aí eu fui levar minha filha na escola, ela já ia no jardim de infância, e eu ia atender um casal online, né, logo de manhã, assim, e eu com esse gosto na boca ruim, né, aí eu peguei assim, e eu escutei uma voz falando assim, Larissa, pega o livro que a sua avó escreveu durante a gestação do seu pai, né, que eu tinha Nossa, ganhado de presente da minha mãe 1 ano antes, né, eis que é esse livro aqui, o livro do bebê, que a minha avó, então, escreveu colocando cada intenção, e tem várias imagens muito lindas, assim, para se meditar, colocando cada intenção durante a gestação de quem, né, os valores, tal, de quem seria meu pai, do anjo. Cada detalhe que ela escreveu. gracinha. Meu pai foi em Que vida. ano que seu pai, que ano que foi esse? Livro foi escrito em que ano? Em 1946. Que graça, que E aí, inspiração. não, simplesmente sensacional. E aí, eu me lembro que quando a minha mãe me deu esse livro, eu fiquei assim com os olhos desse tamanho, porque depois eu preciso pegar ali para mostrar. Mas hoje, né, depois que eu conheci o meu guru na Índia, né, e eles trabalham com todo um programa de educação pré-natal, o livro, eu vou depois mostrar para você, é da mesma cor a capa e impresso em dourado, só que é um pouco maior. Graça. Mas assim, eu olhei os dois e falei, não, não é possível, o que é isso aqui? Mas o que me chamou a atenção nesse dia? Então, faltavam uns minutinhos para eu atender esse casal, eu com aquele gosto ruim na boca, aí eu ouvi essa voz dizendo, pega o livro, e a hora que eu virei assim, abri a página, tinha uma imagem de uma mulher amamentando, então tem várias imagens aqui, depois eu vou procurar certinho para mostrar. Uhum. E essa imagem tinha sido mostrada no curso da ANEP como uma das imagens que Rudolf Steiner ele sugere para as mães meditarem, Gere. né,
durante o período ali final da gestação e durante a amamentação. Eu falei: que é isso?", né, e eu brinco que eu tô no show de Truman, eu olhei pra cima assim: "Hã, universo, o que tá acontecendo?". E aí faltavam uns minutinhos, o casal me mandou uma mensagem: "Olha, vamos atrasar uns 20 minutos". "Tá bom", eu falei: "Gente, eu preciso, entender que gosto é esse na minha boca, né". E aí, eu fiquei com aquilo, assim, só que faltava 15 minutos, né, 20 minutos para eu atender o casal e tal, eu fui beber uma água e tal, aí fiz o atendimento e me deu um negócio: "Liga pra minha mãe", né, ligar pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, você passou a minha vida inteira falando que a Paula mamava vigorosamente e eu não". Aí eu falei: "Eu sei por que, eu não mamava". Aí ela falou: "Por quê?". Eu falei: "Porque o gosto do seu leite era horrível". Pra minha surpresa, ela falou: "O gosto era de medo, né?". Aí eu: "Como assim, mãe?". Ela: "Vem aqui na minha casa que eu vou te contar". Aí peguei o carro, fui na casa dela, né, que na época eu morava pertinho dela, e ela me contou que antes dela nascer, teve um tio que eu não sabia que da existência, que nasceu e uma semana depois ele morreu. Só que a minha mãe foi concebida logo em seguida, então você imagina que ela foi, eu brinco que ela foi marinada no medo, né, nasceu com o mesmo peso desse irmão, então imagina o medo rondando a gestação, o puerpério, esse processo inicial, né, muito, Isso. muito medo, né. E aí fez todo sentido, gente, realmente, quando eu nasço, imagina, que eu nasci, eu e a minha irmã gêmeas, depois de um irmão, né, que nasceu com o mesmo peso desse tio e da minha mãe. E quando eu nasci 500 gramas a menos que a minha irmã e com o mesmo peso que ela nasceu, E ela e que sabia que esse era tio gemelar? nasceu. Ela soube, no meio da gestação. Aliás, essa história também é muito interessante, acho que é tudo meio que interligado, assim, né. Meu pai conheceu a minha mãe no dia 20 de novembro de 1979. E olha só, eu me casei no dia 20 de novembro também, de 2010. Foi descobri só depois, tá, mas Sim. minha mãe é nordestina, ela veio para Campinas para tentar uma prova de mestrado na Unicamp, e ela disse que estava passeando pela Unicamp, e meu pai viu ela, pegou ela no braço, assim, ela disse que era 4 da tarde, e falou: "Você vai ser a mãe das minhas gêmeas". A minha mãe falou: "Ah, que é isso, me solta, nem te conheço". E saiu andando. Eis que eles ficaram juntos, tiveram meu irmão, depois casaram, tiveram eu e minha irmã. Olha só como a vida é. E eu lembro que meu pai contou, né, que quando ela engravidou pela primeira vez e ela falou que era o meu irmão, ele ficou muito decepcionado, assim, muito. Tanto é que essa história vai continuar quando eu continuar o fio da meada da amamentação, né. Ele ficou muito decepcionado. E, a minha mãe disse que para o meu irmão foi pesado, porque quando a gente nasceu, coitadinho, ele tinha fazendo 4 anos e ele virou praticamente um nosso babá. E ela disse que ele era muito, mas muito, mas muito, mas muito bonzinho, né. Mas a atenção era nossa, né, eram 2, aquela coisa, a família dela longe, enfim, né. Mas quando soube, né, que ela estava grávida de novo, meu pai falou: "Agora são elas", né. E realmente éramos nós, né. Eh, então, a minha mãe foi me contando essa história, né, dessa morte desse tio, dessa gestação e concepção nesse medo, do meu irmão ter nascido com o mesmo peso, depois eu ter nascido com o mesmo peso, então, assim, esse gosto realmente era ruim. E essa é uma coisa que é muito legal também de se falar, que o leite é muito espécie específico e específico para aquele bebê, né. É, Então você pensa, eram irmãs gêmeas mamando teoricamente, né, ali o mesmo peito, mas o leite que a minha irmã mamava não era o mesmo leite que eu mamava, com certeza. né. E aí depois de muitos anos ainda conversando entre eu, a minha irmã e a minha mãe, a gente também, teve esse relato dela de que quando ela descobriu que eram gêmeas, ela ficou muito nervosa, ela quis abortar, ela disse que durante toda a gestação ela só conseguia fazer contato, né, e se conectar com uma das bebês, e que era a minha irmã, então você vê, né, essa coisa do crescimento das células, né, num ambiente harmônico, ela vai que vai, num ambiente com medo e desarmônico, ela vai devagarinho, né, e é o resultado, né, isso é muito, ao mesmo tempo que é um pouco triste de contar, é muito surreal, assim, eu que sou meio cientista, assim, gosto desse lado da ciência e da espiritualidade, falo: "Cara, é demais, é isso mesmo que acontece, né". Mas, assim, tudo isso foi muito importante para ressignificar, né, toda essa parte da história que eu já achava que era assim: "Uau!", né.